O nome do vento. Capítulo 1. Um lugar para demônios. Era noite de Caedes, e o grupo de praxe se reunia na pousada Marco do Percurso. 5 pessoas não chegavam a ser propriamente uma grande aglomeração, mas eram tudo o que a hospedaria andava recebendo nos últimos tempos, dada a situação vigente. O velho Cobb cumpria seu papel de contador de histórias e distribuidor de conselhos. Os homens no bar bebericavam e escutavam. No quarto dos fundos, um jovem hospedeiro se postava fora da visão deles, atrás da porta, sorrindo ao ouvir os detalhes de uma história familiar. Quando acordou, o grande Taborlin descobriu-se trancado numa torre alta. Tinham levado sua espada e tirado suas ferramentas, chave, moeda e vela, tudo se fora. Mas isso não era o pior. Vocês sabem, Cobb fez uma pausa para aumentar o efeito. porque as lamparinas da parede emitiam uma chama azul. Graham, Jake e Shep acenaram com a cabeça, absortos. Os 3 amigos haviam crescido juntos, ouvindo as histórias de Cobb e ignorando seus conselhos. Cobb olhou de perto para o membro mais novo e mais atento de sua pequena plateia, o aprendiz de ferreiro. Sabe o que isso quer dizer, garoto? Todos o chamavam garoto, apesar de ele ser um palmo mais alto que qualquer dos presentes. Sendo as cidadezinhas como são, o mais provável era que ele continuasse a ser garoto até ficar com a barba farta ou ensanguentar o nariz de alguém por causa disso. O aprendiz balançou a cabeça devagar. O Chandriano. Isso mesmo, Disse Cobb com ar de aprovação. o Chandriano. Todo mundo sabe que o fogo azul é um dos sinais do grupo, pois então ele estava... Mas como foi que eles o acharam? Interrompeu o garoto. E por que não o mataram quando tiveram chance? Cale a boca, você terá todas as respostas antes do final, repreendeu Jake. Deixe ele contar a história. Não precisa falar assim, Jake, interpôs Graham. O garoto só está curioso. Tome a sua bebida. Já tomei minha bebida, resmungou Jake. Preciso de outra, mas o hospedeiro ainda está esfolando ratos no quarto dos fundos. Ei! Exclamou, elevando a voz e batendo com um caneco vazio no tampo do bar de mogno. Tem gente com sede aqui? O hospedeiro apareceu com 5 tigelas de ensopado e 2 broas quentinhas. Serviu mais cerveja a Jake, Shep e ao velho Cobb, movimentando-se com um ar eficiente e atarefado. A história foi posta de lado enquanto os homens tratavam de jantar. O velho Cobb devorou sua tigela de ensopado com a desenvoltura predatória de um solteirão vitalício. Os outros ainda estavam soprando o vapor das tigelas, quando ele terminou o último pedaço de pão e retomou a história. Pois então Taborlin precisava fugir, mas ao olhar ao redor, viu que sua cela não tinha porta, nem janelas. Em toda a sua volta não havia nada além de pedra lisa e dura. Era uma cela da qual nenhum homem jamais havia escapado. Mas Taborlin sabia os nomes de todas as coisas, prosseguiu, de modo que todas as coisas estavam sob o seu comando. Ele disse à pedra, quebre, e a pedra se quebrou. A parede se rasgou feito um pedaço de papel e, pelo buraco, Taborlin pôde ver o céu e respirar o ar adocicado da primavera. Pisou na borda, olhou para baixo e, sem pensar 2 vezes, deu um passo no ar. Os olhos do garoto se arregalaram. Ele não pode ter feito isso. Cobb balançou a cabeça com ar sério. E assim Taborlin caiu, mas não se desesperou. É que ele sabia o nome do vento e, por isso, o vento lhe obedecia. Falou com o vento, que o aninhou e afagou. Levou-o até o chão com a suavidade de um sopro na lanugem de um cardo e o pôs de pé devagarzinho, como um beijo materno. Quando chegou ao solo, ele apalpou o lado em que o haviam esfaqueado e viu que mal havia um arranhão. Bem, pode ser que tenha sido apenas sorte. Disse Cobb com um tapinha de entendido na lateral do nariz. Ou talvez tenha tido a ver com o amuleto que ele usava embaixo da camisa. Que amuleto? Perguntou o garoto ansioso, com a boca cheia de ensopado. O velho Cobb reclinou-se no banco, contente pela oportunidade de se estender. Dias antes, Taborlin tinha topado com um latoeiro na estrada e, mesmo não tendo muito o que comer, dividira sua refeição com o velho. E foi uma coisa muito sensata, disse Graham ao garoto baixinho.
Todo mundo sabe. O latoeiro paga em dobro pela bondade. Não, não, resmungou Jake. Fale direito. O conselho do latoeiro dobra a bondade em dinheiro. O hospedeiro se manifestou pela primeira vez nessa noite. Na verdade, você está pulando mais da metade. Disse parado no vão da porta atrás do bar. Os homens do bar pareceram quase surpresos ao ver Colt parado ali. Fazia meses que iam a marco do percurso, toda noite de Caedes, e ele nunca havia interposto nada até então. Não que se pudesse esperar outra coisa, na verdade. Mal fazia 1 ano que estava na cidade. Ainda era um estranho. O aprendiz de ferreiro morava lá desde os 11 anos, e todos ainda se referiam a ele como aquele garoto de Harnish. Como se Harnish fosse outro país e não uma cidade a menos de 50 quilômetros de distância. É só uma coisa que eu vi um dia. Disse Colt para encher o silêncio, obviamente constrangido. Pois bem, esse amuleto valia um balde inteiro de régios de ouro. Mas, graças à bondade de Taborlin, o latoeiro o vendeu a ele por nada além de um vintém de ferro, um de cobre e um de prata. Era negro como uma noite de inverno e frio como gelo. Mas, enquanto Taborlin o usasse no pescoço, ficaria livre dos danos de coisas maléficas, demônios e outros que tais. Eu daria um bom dinheiro por um amuleto desses hoje em dia, disse Shep com ar lúgubre. Ele era quem mais tinha bebido e menos falado ao longo da noitada. Todos sabiam que alguma coisa ruim acontecera em sua fazenda no último dia da pira, à noite. Mas como eram bons amigos, percebiam que não deviam pressioná-lo para obter detalhes. Pelo menos não tão cedo, não enquanto estivessem sóbrios como estavam. Ora, e quem não daria? Retrucou o velho Cobb, em tom judicioso, bebendo uma boa golada. Eu não sabia que o Chandriano era um grupo de demônios. Tinha ouvido falar. Eles não são demônios, interrompeu Jake com firmeza. Foram as primeiras 6 pessoas a recusar a escolha do caminho proposta por Telu. Então ele os amaldiçoou e os condenou a vagar pelos confins. É você que está contando essa história, Jacob Walker? Perguntou Cobb ríspido. Porque se for, eu o deixo continuar. Os dois se olharam de cara feia por um bom minuto. Mas Jake acabou desviando o rosto e resmungando alguma coisa que bem poderia ser um pedido de desculpas. Cobb voltou-se outra vez para o garoto. Esse é o mistério do Chandriano. De onde vem o grupo? Para onde vai depois de praticar suas maldades sangrentas? Serão homens que venderam a alma? Demônios? Espíritos? Ninguém sabe. Concluiu. Em seguida lançou um olhar profundamente desdenhoso a Jake. Embora qualquer bobalhão afirme saber, Nesse ponto, a história enveredou por novas altercações a respeito da natureza do Chandriano, dos sinais que indicavam sua presença aos precavidos e de determinar se o amuleto protegeria Taborlin de bandidos, cães raivosos ou de uma queda do cavalo. As coisas iam ficando quentes quando a porta da entrada se abriu de chofre.